todos os espectadores do Novo Social Podcast, o podcast de iniciativa da Novo Social, aceleradora de negócios sociais. Hoje, iniciamos uma série de podcasts relacionados ao terceiro setor, ou mais precisamente às organizações da sociedade civil. Primeiramente, eu gostaria de nos apresentarmos enquanto iniciativa. A Novo Social Aceleradora de Negócios Sociais é uma iniciativa de pouco mais de um ano aqui na cidade de Anápolis, Goiás, onde 3 sócios, que nos apresentaremos no momento devido, desenvolvemos uma série de soluções baseadas em nossas experiências para que pudéssemos assim ajudar o terceiro setor, as organizações sociais, a se desenvolverem, a captarem melhores recursos, a se organizarem enquanto gestão e assim terem o seu desenvolvimento e o seu funcionamento garantido. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Sidney Rosa da Silva Júnior, sou contador de formação, já atuo na área contábil há mais de 20 anos, aqui na cidade de Anápolis também, atendendo também ao longo desse tempo em outras localidades. Comecei a minha carreira trabalhando num escritório de família, onde fiquei ali aproximadamente 10 a 12 anos. Depois fui buscar oportunidades já no período da faculdade, em iniciativas privadas. Trabalhei na indústria farmacêutica, na indústria da construção civil. E depois de um certo tempo, dentro dessas experiências, fundei, juntamente com outros sócios, a Souza Lopes Contadores e Associados, empresa a qual estou vinculado até hoje. Falaremos também sobre essa iniciativa da Souza Lopes, mas já aí há mais de 15 anos atuamos especificamente com contabilidade, soluções de consultoria, assessoria contábil para as organizações do terceiro setor e também as organizações religiosas, que também é um dos nossos nichos aí de atuação. Sou casado, pai de 2 filhos, 2 crianças ainda, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, onde também desenvolvo atividades de educação teológica. E estamos aqui hoje para falar um pouco mais com vocês sobre essa jornada, sobre essa experiência até aqui. Bom, então eu vou me apresentar. Eu sou a Camila Lete, sócia do Sidney e da Glaís. Atuo no terceiro setor também há mais de 20 anos. Se a gente for contar aí a quantidade de anos, vamos colocar debaixo dos panos. Mas eu sou projetista social, trabalho especificamente hoje na parte de gestão, captação de recursos e a desconstrução dos mindsets que foram construídos dentro desse segmento já há um bom tempo. Sou mãe de 3 rapazes, casada com Flávio. Estou nessa empreitada junto com a Novo Social e a gente agorinha vai explicar para vocês como funciona esse movimento também há mais de um ano. E eu acredito que esse podcast que a gente inicia hoje, o nosso marco hoje, vem para poder acudir muitas demandas que nós recebemos nos nossos escritórios, na nossa prática diária dentro do terceiro setor. Eu sou a Glaís Amadeu dos Santos, sou sócia do Sidney, a Souza Lopes Contadores, e sócia dos 2 na Novo Social. Eu sou filha do Luiz e da Romilda, eu tenho meu irmão Wesley. Durante a minha jornada de desenvolvimento, eu casei com Antônio Marcos de Souza Lopes. Formamos uma linda família, a Beatriz, o Arthur e o Henrique, que faleceu com 1 semana de vida. O Antônio também faleceu há 5 anos. E foi nessa morte, nesse processo, que eu me juntei ao Sidney, na Souza Lopes Contadores, e nos tornamos sócios. A minha experiência, a minha formação, eu sou contadora, fiz especialização em controladoria e finanças. Atualmente estou no 8º período do curso de psicologia na Fama. Minha experiência profissional sempre foi na área contábil. Passei pelo escritório como estagiária, no conceito de contabilidade, que era de um professor meu na faculdade. Tive a experiência de ser analista numa indústria farmacêutica
e trabalhei como contadora do Cicobi Crédito Rural Capa durante 15 anos. E há 5 anos estou com o Sidney, na Souza Lopes, e há 1 ano estou com a Camila e o Sidney na Novo Social. A Novo Social, ela é uma iniciativa de pouco mais de 1 ano aqui na cidade de Anápolis, né? Mas com abrangência, atuação em todo o território nacional. E é interessante que a Novo Social, ela nasce de 2 outras iniciativas particulares, né? Ao longo da nossa caminhada profissional, nós da Souza Lopes nos encontramos com a Camila na Projetize, em Por decorrência, acaso. né, de reuniões e trabalhos comuns aqui na cidade, e entendemos a necessidade, então, de ampliar, pensar em uma iniciativa maior do que essas iniciativas individuais, para que pudéssemos, então, ter um alcance, soluções mais consolidadas, então, para oferecer pela Novo Social. Eu quero falar um pouco sobre a Souza Lopes, que é uma das antecessoras, né, dessas iniciativas. A Souza Lopes Contadores e Associados, ela é uma empresa tipicamente de contabilidade, estabelecida aqui na cidade. Nós atendemos, a tecnologia nos permite isso hoje, né, atender em vários estados do Brasil, e já, eu diria, há mais de 15 anos, nós tomamos uma decisão, talvez uma das mais importantes da nossa carreira profissional, que foi a de focar o nosso atendimento, ter como nicho de atuação, pesquisa, estudos e especialização, exatamente esse terceiro setor, que era uma área tão carente de profissionais, tão carente de dedicação nesse nosso país. E então, lá atrás, tomamos a decisão de 2 setores serem os principais de atuação. O terceiro setor em si, que são as entidades que se dedicam aí à causa social, as entidades sem fins lucrativos, que cumprem esse papel substitutivo do Estado, digamos assim, ou mesmo em que se organizam pessoas para atender interesses não lucrativos, né? Porque nós temos casos também de associações que se enquadram nesse conceito. E o outro segmento, as organizações religiosas, como presbítero e atuante na Igreja Presbiteriana do Brasil, entendemos também ali que era uma necessidade. Vale lembrar que as organizações religiosas, né, uma confusão muito comum, não podem ser confundidas com o terceiro setor, são distintas. Elas têm uma legislação específica, uma caracterização específica também diante do poder público. E então a Souza Lopes, que teve a sua iniciativa lá em 2009, ao longo do tempo passou por esse processo de transformação, e nós temos dedicado bastante tempo, bastante estudo nessa questão do terceiro setor, nas contabilizações, aspectos fiscais, trabalhistas e previdenciários, enfim, tudo aquilo que legalmente se aplica ao terceiro setor. Construindo também parcerias com outros profissionais, como advogados, administradores, projetistas, né? Pessoas que aí estão também como nós, preocupados e interessados em militarem, de fato, fazer esse terceiro setor acontecer dentro daquilo que a gente se propõe. E o que a gente se propõe enquanto Souza Lopes é fazer o que contabilmente é exigido para cada uma dessas iniciativas. Bom, para eu apresentar a Projetize para vocês, que é um braço de projeto, digamos assim, dentro da Novo Social. A Projetize está no mercado há 6 anos. Né? Quando eu resolvi abrir a Projetize, eu vinha já de um movimento anterior de estar no terceiro setor muito insatisfeita com as coisas que eu via dentro do movimento, muito chateada em ver as pessoas que faziam segmento adoecendo, as pessoas sofrendo, muito perdidas, né? Então resolvi juntar toda a expertise que eu adquiri ao longo desses muitos anos de vida, literalmente, porque sempre estive direta e indiretamente envolvida dentro do segmento, e construir uma metodologia própria para poder atender, para poder assistir pessoas e organizações já constituídas dentro desse segmento. Por um acaso, numa reunião, conheci o Sidney, e daí depois conheci Glaís junto em outra reunião, né, posterior, e resolvemos somar esforços dentro das expertises que cada uma aqui tem, projetos, contabilidade, financeiro, para que a gente consiga levar
um cadinho mais de profissionalização para as pessoas que estão dentro do segmento, para que elas parem de sofrer tanto na sua prática social. Eu acho que o sentido hoje de somarmos, né, Projetize e Souza Lopes é de literalmente tentar entregar um caminho mais leve para as pessoas que estão fazendo o segmento e não diferente desse podcast que a gente está inaugurando hoje, para levar informação para vocês, para desmistificar um monte de coisa que tem dentro do terceiro setor e as pessoas confundem muito, né? E para falar de assuntos diversos, para interagir com vocês dentro daquilo, dos desafios que vocês encontram todos os dias dentro da prática social de vocês. E falando um pouco sobre os temas que nós pretendemos abordar aqui nesses podcasts, né? Nessas várias produções que nós teremos, eu quero falar um pouco sobre os assuntos que nós vamos tratar devidamente programados em cada uma dessas reuniões próximas. Um dos assuntos que nós trataremos aqui, obviamente, como de nossa experiência, de nossa atuação, é sobre contabilidade. Contabilidade das instituições do terceiro setor. Talvez seja um tema extremamente árido para o público leigo, né? Muita gente, não é muito incomum isso. Quando a gente se encontra ou conversa com alguma pessoa sobre contabilidade, pergunta como anda a instituição, se ela cumpre os requisitos previstos em lei, para gozo das imunidades, de isenções, se ela cumpre as normativas contábeis específicas do terceiro setor. Muitas vezes a gente percebe aquele torcer, né? Assim, meu Deus, não estou nem sabendo o que você está fazendo. Talvez um assunto extremamente árido, muitos declaradamente não gostam de falar a respeito, não gostam de se envolver, mas nós queremos desmistificar essa ideia de contabilidade como uma burocracia necessária, né? A contabilidade ela tem condições como ferramenta de informações de suprir a gestão da entidade com dados, números que permitem uma melhor condução da entidade, das suas atuações, dos seus projetos, e que ao mesmo tempo também precisa obrigatoriamente ser cumprida para que a instituição não tenha problemas futuros de ordem maior. Vale lembrar que quando estamos falando de instituições do terceiro setor, contabilidade não é uma opção, ela é uma obrigação legal. E aí eu vou te interromper para que as pessoas que estão nos assistindo consigam compreender uma coisa que é fato e que eu encontro todos os dias dentro da minha prática. Pessoas que estão abrindo organizações sociais e que estão contando com o auxílio de um contador, amigo, voluntário, que quer ali naquele movimento fazer a entrega social dele através do voluntariado dele. Não, eu sei de contabilidade, eu vou ajudar a sua organização com a minha expertise. Só que eu gostaria muito de lembrar vocês que a contabilidade do terceiro setor, ela é uma contabilidade muito específica. Então, todas as vezes que você vai abrir um negócio, você vai procurar pessoas especialistas no ramo. E dentro do terceiro setor, a contabilidade precisa ser levada em consideração de uma forma muito objetiva. É uma obrigação. Se você não traz para dentro do seu trabalho, na organização, um contador que sabe das normativas específicas do terceiro setor, eu ouso dizer que você terá problemas para executar as atividades sociais que você tem no seu processo. Por quê? Porque essas obrigações que o Sidney acabou de falar, normalmente em certificações, e aí nós vamos conversar sobre isso em um outro momento, precisam de informações tão específicas que não é que o contador generalista, digamos assim, nem sei se esse é o termo correto, que esse contador generalista não consegue fazer. É claro que ele consegue, mas é igual médico, a gente vai se especializando, né, em partes. Exatamente. Então você que vai abrir uma organização ou que já abriu, preste muita atenção nesse movimento, porque é preciso, assim como você vai procurar um advogado que entenda para fazer um estatuto, uma ata dentro do terceiro setor, com os requisitos do terceiro setor, o
contador é uma figura importantíssima, porque senão lá na frente você vai... Lá na frente não é um tempo muito distante de muitos anos, não. Nas primeiras entregas de obrigações que você precisa fazer, você vai ter problema. E isso pode ser, e é a causa de muitas organizações deixarem de gozar de benefícios que elas têm direito, porque às vezes aquela pessoa que, por mais que ela tivesse com o coração cheio de empatia e quisesse ser voluntária na sua organização entregando esse tipo de serviço, pode deixar para trás detalhes que são importantes dentro do dia a dia da empresa. Sim, e como você muito bem colocou, Camila, essa segmentação ela é necessária, porque ao contrário de que muita gente pensa, nós temos sim muitas particularidades aplicáveis ao terceiro setor. Muitas vezes quando nós conversamos com um gestor, ouvimos muito assim, mas as entidades do terceiro setor não são isentas, não são imunes, então elas praticamente não têm que fazer nada. Não é bem assim. Nós, dentro dos próximos episódios aí, trataremos aí dessas questões, mas nós temos, apesar das imunidades e isenções, muitas normas e normas até que devem obrigatoriamente serem observadas para que essas imunidades, essas isenções prevaleçam, e muitas contábeis. Então, por exemplo, não se preocupem em gravar esses números, esses nomes agora, Mas, por exemplo, no terceiro setor, existe uma norma contábil específica para elaboração das demonstrações contábeis, que é a famosa ITG 2002. Ela tem critérios de reconhecimento bem diferentes de critérios de uma empresa, digamos, do segmento comercial, industrial, de prestação de serviço. E muita gente até pensa assim, mas eu preciso obrigatoriamente seguir isso, eu não posso fazer daquele jeito que todas as outras entidades, até privadas, fazem. E aí entra no que você mencionou, Camila. Você terá problemas de ordem regular, de concessão de reconhecimentos, de análises fiscais para reconhecimentos, principalmente de isenções, enfim. Porque a contabilidade é a linguagem financeira na qual todas as análises em torno do seu projeto serão feitas. Como é que, por exemplo, vamos trazer aqui um pouco dessa questão. Você tem, por exemplo, como requisito para o terceiro setor, o fato de a entidade não ter finalidade lucrativa. Ela não distribuir valores, os seus superávites, os seus lucros, nós chamamos de superávit no terceiro setor, aos particulares. Distribuição não pode acontecer. Como é que se verifica isso? Como é que o fisco, os organismos interessados, certificam que você cumpre esse requisito? É através da contabilidade. Então, uma contabilidade bem feita de acordo com o que a lei prevê, ela é essencial para a segurança jurídica da sua iniciativa. E nós teremos um ou até mais de um, talvez com a presença de alguns parceiros convidados, mais de um programa aí específico falando desse assunto. Outro assunto que nós falaremos também sobre os aspectos fiscais do terceiro setor. E aí, novamente, eu escuto muito disso. Mas eu já tenho a imunidade ou a isenção da entidade, a Constituição me garante a imunidade, eu preciso cumprir mais alguma coisa, eu não tenho que pagar imposto, então não tem nada para se fazer. Entendam também uma coisa, as obrigações principais, que são as obrigações de pagar, muitas vezes eu não tenho. Boa parte das entidades que se dedicam ao social não tem que pagar mesmo. Mas o que nós chamamos de obrigações acessórias, aquelas de prestar informações, temos. Então, na prática, o que acontece é que se você não paga um determinado tributo, um determinado imposto, mas não cumpre o que a lei exige das acessórias, você tem penalidades e multas que são mais caras, às vezes, que o próprio imposto pago. Sim. Imposto que você deixou de pagar. Então, falaremos sobre isso. Quais são as obrigações fiscais com Receita Federal, estados, municípios, enfim, INSS, enfim, todas elas que comumente nós temos aplicadas aí ao terceiro setor, às iniciativas sociais. Falaremos também, dedicaremos assim um ou mais programas para falar sobre um dos temas que mais despertam paixão quando a gente fala de questões legais do terceiro setor, que é a imunidade e a isenção. Falaremos sobre as diferenças delas, quais entidades têm direitos sobre elas,
A diferença entre elas, embora pareça a mesma coisa, não são. Eu sempre confundo. E olha que eu tô há 20 anos nessa brincadeira. Quando nós, só trazendo aí um gostinho, né, desse assunto, a imunidade, ela é uma previsão constitucional do não pagamento de impostos, principalmente conforme prevê o artigo 150 da Constituição. Então, quando a gente fala de imunidade, nós estamos falando que nem a União, nem o Estado, nem os municípios têm a competência de tributar determinada situação, determinada iniciativa, né? Está fora da competência. Quando a gente fala de isenção, nós estamos falando ali de possibilidades de tributação, mas que por mera liberalidade da prefeitura, do Estado ou da Receita Federal, não se tributa determinada situação. Então isso aí sim, a imunidade ela tem uma segurança muito maior. Para se tirar essa imunidade depende de uma reforma constitucional, de uma nova constituinte. E para ser sincero, as nossas hoje elas estão até em cláusulas pétreas, dificilmente se muda, né? Teria que ter uma nova constituinte mesmo, nem por emenda constitucional se consegue mudar. Já as isenções não. Os entes que ali concedem essas isenções, eles podem simplesmente num dia ou outro não mais concedê-las, né? Está dentro da competência deles ali. E falaremos também sobre aspectos trabalhistas. Sim, as entidades do terceiro setor também têm muitas obrigações trabalhistas. Quando contratam empregados, quando contratam prestadores de serviço. Falaremos sobre voluntariado, que é um tema muito confuso também dentro do terceiro setor, né? Às vezes a gente se depara com situações em que a pessoa nos diz assim, mas eu tenho um voluntário lá. E aí você vê que esse voluntário não é de fato voluntário, de acordo com a lei do voluntariado. Ele está ali em uma situação extremamente arriscada, pode caracterizar até um vínculo de emprego, né, se a pessoa reclamar. Então falaremos sobre isso, quais são as particularidades que o terceiro setor tem quando contrata empregados, quando contrata prestadores de serviço, quando tem a figura do voluntariado, entender exatamente com muita precisão o que é o voluntariado, o que pode, o que não pode nessa relação. Falaremos também sobre certificações, um assunto que muita gente nos procura para conversar. Sidney, quais são as certificações que nós temos aí no terceiro setor? Eu ouvi dizer que tem uma tal de utilidade pública, como é que é isso no estado, no município? Eu ouço muito falar de um tal de SEBAS, que dizem que é muito bom, né? Nossa Senhora! Quem pode tê-lo? Eu posso tê-lo, né? O que eu tenho que cumprir? Então nós entraremos aí também nessas certificações, e são muitas as certificações que nós temos aplicáveis aí ao terceiro setor, à iniciativa social como um todo. Então, a nossa proposta, enquanto Souza Lopes, enquanto área técnica contábil, jurídica, fiscal, é falar exatamente sobre esses temas, né? Temas que muitas vezes ali no dia a dia, na linha de frente do terceiro setor, as pessoas acabam não se deparando com eles. E quando se deparam, infelizmente ainda, de uma forma ainda muito amadora, tem muitos problemas, só descobre que tinha que fazer determinada coisa quando o negócio já deu errado, impediu uma certificação e coisas assim. Isso é só uma pincelada, né, sobre esses assuntos. Outros assuntos surgirão, por isso que a gente fala aqui assuntos correlatos à área técnica, mas essa é a proposta, municiá-los aí, trazer ao conhecimento de todos os espectadores essas questões de suma importância para a condução formal, digamos assim, documental do terceiro setor. Uma outra linha, é importante dizer que uma outra linha que a gente vai trabalhar aqui também é relacionada às pessoas, né? O terceiro setor se faz com pessoas, com muitas pessoas, e a gente vai trabalhar toda essa nuance dentro da área de gestão. Porque uma das maiores dificuldades que a gente encontra no terceiro setor hoje, aí vem da prática da Projetize, é eu fazer gestão com pessoas. Aí já muda um pouquinho, normalmente a gente ouve falar, vamos fazer gestão de pessoas, né? Não, no terceiro setor a gente faz gestão com pessoas, é um termo novo que a gente utiliza, porque o movimento que a pessoa faz, um possível funcionário, um candidato à vaga de emprego que você oferece dentro da sua organização, ele vem munido de uma sensação, de um desejo, de uma expectativa completamente diferente de um outro colaborador que esteja indo, por exemplo, procurar a vaga de vendedor numa loja, numa oficina mecânica, né? Então, assim,
todas essas particularidades precisam ser tratadas. Hoje a gente faz gestão no terceiro setor de uma forma muito bagunçada. Como as pessoas que estão no terceiro setor, elas normalmente vêm, a maioria, e aí gostaria de ressaltar que não existem estudos específicos sobre isso, porque o terceiro setor ainda carece muito de pesquisas dentro dessa área, da área acadêmica e tudo mais. O terceiro setor é muito do fazer, né? A gente tem poucos registros nessa área, mas quando você oferta vagas de emprego, né, dentro de um segmento social, você produz na pessoa que está vindo trabalhar com você uma expectativa muito diferente. Então a gente precisa falar sobre isso, porque até um processo que vai impactar na contabilidade vai ser a rescisão dessa pessoa. Quanto maior a expectativa que ela tinha de contribuição dentro do segmento, pior vai ser a rescisão dela quando ela sair, se isso foi frustrado durante o processo. Então, os gestores do terceiro setor normalmente estão vindo com um aspecto, quer auxiliar o outro, quer fazer uma intervenção numa realidade de vulnerabilidade, mas a preparação para entrar nesse segmento ainda não é suficiente, e aí nós vamos ter esses problemas, encontrar desafios em todas as áreas enquanto você estiver administrando a tua organização. Então a gente vai falar muito sobre isso aqui. Eu venho para o terceiro setor com uma expectativa, normalmente de segundo setor ou de um envolvimento, às vezes, mais religioso, e esqueço de olhar para as particularidades que esse segmento tem, que são as pessoas, que são as expectativas emocionais que eu crio nas pessoas, e aí é onde eu vou ter problemas seríssimos, e já participei de situações onde a rescisão de um colaborador desse, ela é muito mais complicada do que de um vendedor da minha loja de pneus, por exemplo. Se ele não encontrou ali a expectativa que ele tinha, ele vai sair eventualmente, mas quando você cria uma expectativa emocional para um futuro trabalhador aí do terceiro setor, isso vai reverberar em todos os processos dentro da instituição. Então a gente precisa falar sobre processo, que é algo que existe pouco e está muito incipiente dentro desse segmento. Nós precisamos falar da melhoria contínua de projetos, da redação desses projetos, de como fazer isso. Não é uma oficina de fazer projetos, não é isso. Quais são todas as características, como eu vou conseguir atender editais, como eu vou conseguir atender eventuais parceiros, como eu vou conseguir mostrar para as pessoas o impacto social que eu causo através daquele projeto. Não é um copiar e colar da internet que a gente tem, não é usar só o chat GPT, que é aliado de muita gente, né? É muito complicado. Para eu fazer processos seguros, para eu fazer projetos seguros, eu preciso da contabilidade, eu preciso de números. Eu preciso entender quais são o alcance do meu público-alvo. Isso tudo está muito entrelaçado. Por isso que a gente precisa falar muito sobre isso, né? Falar de projetos, de processos dentro do terceiro setor é falar de profissionalização. Nós precisamos melhorar os nossos processos a cada dia e, em muitos casos, implantá-los. Porque não temos fluxos, não temos processos, e por isso temos desafios e problemas que encontramos no caminho que poderiam ter sido evitados ao longo aí dessa jornada. O que é importante a gente falar também dentro disso são, quando eu falo de impacto, eu falo automaticamente de relatórios. Como eu presto contas para a sociedade do impacto que eu causo, como eu presto contas em relatórios em que eu sou obrigada a estar fazendo todos os anos, como é um relatório SEBAS, que a gente estava falando aqui, como é um relatório de atividades que eu preciso protocolar nos conselhos onde eu estou interligada, como eu vou conseguir transmitir segurança para as pessoas que estão de fora, onde eu possivelmente vou adentrar ali para fazer uma captação, para que eles se sintam seguros para dizer, nessa empresa do social, eu gosto muito de usar esse termo, que o terceiro setor e a organização da sociedade civil, né, ela é uma empresa do social. Então, ela é uma empresa, a gente precisa olhar para esse lugar, e como eu vou conseguir fazer as pessoas confiarem no meu projeto. Isso é muito importante, isso a gente faz com números, isso a gente faz com dados seguros, isso a gente faz com imagens. A gente tem que, a cada dia que passa, e inclusive através das mídias sociais gratuitas que a gente tem hoje à disposição,
comprovar o alcance da nossa ação, para as pessoas saberem se elas têm ou não condições de entrar nesse barco com você. Então, vamos falar muito de captação. Captação de recurso, que muitas vezes é um tabu. Eu acredito que um dia só para falar de captação é pouco, né? Porque nós temos muitas formas de fazer captação, mas são muitas mesmo. E nós estamos apegados àquelas que mais habituais que a gente consegue fazer no dia a dia. São eventos, a gente vai fazer pizza, a gente vai fazer o bazar, a gente vai fazer a feijoada. Uma hora ou outra eu vou me arriscar num edital, não sei se está na hora de eu entrar com emenda parlamentar. E só para adiantar, só para dar um gostinho aqui para a gente falando sobre captação, cada objeto que você quer alcançar dentro da sua prática social tem uma captação diferente. Então, eu até citei esse exemplo num outro podcast em que estava participando. Se eu quero levantar uma parede que me custa R$3.000, eu posso sim fazer a pizza. Não tem problema, eu posso fazer a feijoada e vou arrecadar no final de semana aquele valor. Mas se eu preciso de 100 mil para reconstruir essa mesma parede, então eu já tenho que pensar em alternativas outras. Então a forma de captação é outra. Eu quero adentrar no universo político das emendas parlamentares. É uma decisão de gestão, é uma decisão de equipe, né? Outra coisa que nós precisamos levar em consideração aqui é o trabalhar em rede. Né? Uma intenção que a gente tem aqui junto desse podcast é mostrar para as pessoas que é possível unir primeiro, segundo e terceiro setor num movimento empreendedor, num movimento que traz sustentabilidade para as organizações e que não precisa ser tão sofrido. É literalmente tirar o tabu, tirar a venda dos olhos de tanta coisa que a gente ouve por aí, de tantas afirmações que pessoas que estão de fora chegam conversando e falando, que a gente precisa tirar isso do vocabulário de vocês, a gente precisa tirar isso do dia a dia de vocês, para que vocês consigam entregar aí um servir mais leve, profissional, dentro daquilo que o mercado hoje oferece. E vou repetir mais uma vez, o terceiro setor é um mercado. Nós precisamos olhar para esse lugar. Nós precisamos sair, desvincular terceiro setor de caridade. E aí nós vamos entrar de novo na captação. Caridade é uma forma de captação. Como assim? Eu quase apanhei esses dias quando eu falei que caridade era uma forma de captação. Mas é. E aí nós vamos precisar colocar um pouquinho as nossas crenças limitantes de lado. E vai doer. Aí vai doer, porque provavelmente foi uma crença limitante que me trouxe para cá. Então, tudo isso precisa ser considerado, tudo isso precisa ser analisado, e nós vamos fazer isso aqui, para que você consiga diariamente fazer a sua entrega seguro daquilo que está fazendo, sem ter medo de passar por processos de editais, de competição, de tentar conseguir fazer a sua mobilização de recursos sempre com medo, sempre travando. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu tenho as habilitações que esse edital exige? Será que eu preciso de um CMAS? Será que eu preciso de um CMDCA? Tem hora que você conversa com as pessoas, é muito engraçado. Tá no segmento há 20 anos, aí você fala assim... seu CMAS, como é que tá? E não sei o que, a pessoa olha pra você, aí você olha pra pessoa e você fica esperando e nada, não sabe nem o que significa a sigla. Até tem, mas não sabe o que significa. Então, tudo isso a gente precisa olhar. E é um olhar mais que a gente aqui, Novo Social, esse podcast, vai trazer pra vocês. É tirar as vendas dos olhos, mas é tirar a gente de uma forma leve, de uma forma bacana, para que vocês não sofram no processo, né? E quando as pessoas começarem, eu acho que o terceiro setor isso, eu acho que aquilo, você tem condição de falar assim, bom, eu não acho, eu tenho certeza se é assim ou não é assim, para vocês conseguirem executar com mais segurança. E você falou de um tema aí, Camila, que eu tenho certeza que quando a gente abordar, ele vai ser... talvez um dos mais vistos, que é uma dificuldade prática de muita instituição, e é muito demandado isso também quando a gente fala de certificações, que é o famoso relatório de atividades. Sim. Existem instituições idôneas que fazem um excelente trabalho, mas não sabem dar publicidade, visibilidade para esse trabalho que é feito. E quando eu falo visibilidade, publicidade, eu não estou falando que ela tem que ser dada por mero capricho ou vaidade. Não, não.
a publicidade e a visibilidade através de relatórios formais, e eu digo formais porque existem certificações que vão sim exigir relatórios técnicos formatados de acordo com um determinado critério. A própria certificação, ela vai dizer, olha, eu quero um relatório que você mencione isso, aquilo, outro, que você me demonstre o que você alcançou, pedindo até não só dados qualitativos, mas quantitativos, né? Sim. Percentuais e qualitativos também, qual é o impacto que você visualiza que a sua atividade teve na região. E muitas pessoas têm essa dificuldade, muitas mesmo. De uns tempos para cá, a gente tem percebido que com essa exigência maior da publicidade, da documentação, muita gente se desespera. Nossa, eu fiz tais ações, eu realizei isso durante o ano. Eu conversava com uma entidade, por exemplo, há um tempo atrás, e falei, olha, você já preparou seu relatório de atividades do ano anterior? Não, mas eu sei o que eu fiz. O que você fez? Ou então deixa para fazer uma semana antes, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tá, mas você tem isso anotado? Quantas pessoas participaram do evento? Quantas pessoas receberam isso que você ofertou? Qual foi o impacto disso na comunidade a qual você serviu? Ixi, isso eu não tenho. Então, só dizer o que você fez não é suficiente. O relatório de atividade entende que ele é um documento de muita importância. É ele quem documenta aquilo que você fez. Um relatório de atividades bem feito é meio caminho para a abertura de novas portas da entidade. Por exemplo, certificação do SEBAS. Menciona aqui que é certificação que todo mundo quer, né? Mas quando a gente for falar, a gente vai perceber que nem todo mundo precisa e nem todo mundo tem condições de ter. Mas, muitas vezes, até a pessoa que é muito incomum também, tem uma contabilidade feita no formato exigido, está cumprindo. Só que quando ela faz o relatório, e ela acha que fez o relatório de atividade, quando ele chega lá, cai em diligência. Porque, olha, o seu relatório, ele não comprova, ele não tangibiliza, ele não dá elementos para de fato demonstrar o que você fez na sua entidade. Então, quando esse assunto for abordado, e eu sei que você tem bastante experiência com essa questão, né, já participamos de algumas iniciativas, eu ouso dizer que talvez seja um dos podcasts mais interessantes, digamos assim. Eu acho também que uma coisa bacana de falar, não só de relatório, mas de toda essa questão de produção de conteúdo para prestação de contas, é porque é um outro termo que a gente precisa começar a usar dentro do segmento, que é o investidor social, né? Até pouco tempo atrás, eu buscava um doador. Eu buscava uma doação. Eu buscava uma pessoa ali que a gente conseguisse condoer o coração dela para que ela doasse algo para a instituição. E isso, dentro do movimento profissional que a gente busca, já nem se usa mais. Hoje, quando a gente busca um doador, né, que era o termo que a gente utilizava muito, a gente tá dentro muito do campo emocional, fora do campo profissional. O segundo setor, que é o segmento que mais investe dentro do terceiro setor, que é o segmento como do fazer dinheiro mesmo, né, que é das indústrias, do comércio, das prestações de serviço, eles já têm cargas tributárias consideráveis. Então, quando a gente procura as pessoas, principalmente os empresários, né, para ser um investidor da nossa causa social, a primeira coisa que a gente escuta, nossa, mas eu já pago tanto imposto para o governo, e agora ainda vou ter que pagar, ainda vou ter que te ajudar a fazer sua ação social, né? Então, até isso, existe um posicionamento, existem leis que te asseguram por detrás ali do teu movimento social para que você consiga ir até esse investidor e conseguir esse investimento de forma, no formato de renúncia fiscal, que é um outro assunto aqui que a gente vai tratar, porque essas pessoas existem leis que vão trabalhar um formato dessa empresa que já, sim, paga impostos, poder reverter um percentual desse imposto para a tua causa social. Hoje, o terceiro setor, ele pode ser a solução para pautas ESG dentro das grandes indústrias que estão ali dentro do mercado do lucro real, que são tributados no lucro real. Exatamente. Então, muitos de vocês que são do terceiro setor não têm noção do segmento riquíssimo onde vocês estão inseridos, não têm noção do potencial que vocês têm e nem do alcance desses investidores que vocês podem buscar e trazer
para dentro da tua prática social. E isso tudo é um combo de projeto, contabilidade, jurídico, porque quando a gente for falar de SEBAS, que a gente tem que comprovar a nossa ação, não vai ser com fotinha. Não vai ser só com fotinha. Nós vamos comprovar vamos voltar lá para os números de novo. Como que eu comprovo números nos relatórios? Com inserções de dados e informações durante todo o processo de entrega social. E aí a gente vai ter muita coisa para falar a respeito e os números estão ali de novo. E controles internos também. Sim, aí é onde entra de novo os processos, os fluxos, que praticamente são inexistentes, especialmente em organizações muito pequenas, que abriram, estão no mercado há algum tempo, mas são muito pequenas. Então, tudo isso a gente precisa olhar, né? A gente precisa falar muito sobre dinheiro, desmistificar a figura do dinheiro dentro do segmento. Tem gente que você fala assim, terceiro setor e dinheiro, o povo falta arrepiar, né? E não se faz ajuda, não se dá apoio a ninguém, não se intervém em causa social sem dinheiro, só com boa vontade. Tá? Aí a gente entra na figura do voluntariado. O voluntariado também é uma forma de captação de recurso. Ele é uma forma onde você consegue trabalhar na sua organização sem custo em dada situação, mas ele agrega valor dentro da tua causa. Tudo isso precisa ser o quê? Contabilizado. Então, dinheiro é um assunto muito importante que a gente precisa tratar. Desmistificar a figura do dinheiro vai fazer vocês levarem adiante a organização com prosperidade, com a perspectiva real de sustentabilidade financeira. Eu participo de alguns fóruns, de congressos dentro do segmento, e a gente ouve falar muito da tão sonhada sustentabilidade financeira, né? E é tão sonhada mesmo, porque a impressão que dá na maior parte das organizações que existem hoje, que isso é um sonho impossível, porque eu não tenho dinheiro para pagar água e energia no final do mês. Então, nós temos 815 mil organizações sociais hoje devidamente registradas. Aí nem estou falando das iniciativas que a gente tem que não está registrada e que fazem uma grande diferença, sim, no mercado. E dessas 815 mil, nós não temos dados comprovados nessa área, mas a maior parte delas são empresas sociais pequenas que deixam de cumprir, organizar, contabilizar a entrega que faz e lá na frente vai estar prejudicada sim, quando precisar buscar benefícios, certificações e até levar credibilidade para poder conseguir um potencial investidor dentro do processo delas. Para falar desse assunto, pessoal, desses assuntos, né, que nós elencamos aqui, nós traremos alguns convidados para participar dessa série de podcasts que serão produzidos. Traremos, por exemplo, gestores de organizações sociais, sendo alguns deles com quem nós já temos alguma proximidade em razão de trabalhos, em razão de consultorias, enfim, conhecemos várias iniciativas e vários gestores que podem participar dessas discussões e enriquecer demais o debate, por aquilo que eles já passaram, compartilhando as experiências, compartilhando os aprendizados, compartilhando os erros cometidos e talvez seja um erro que você também já se deparou com ele e aí qual a solução foi discutida, talvez seja uma solução também que caiba para a sua entidade, né? Então convidaremos sim uma série de gestores de entidades que já temos relacionamento e que também não temos, mas temos excelentes referências deles, estarão presentes conosco aqui para compartilhar um pouco dessa experiência e tratar desses assuntos aqui que nós mencionamos. Faremos também um convite para representantes de empresas privadas, empresas do segundo setor, né? O segundo setor é o setor empresarial, para que eles também compartilhem como essas experiências têm sido vividas lá dentro dessas empresas, como que eles têm enxergado o terceiro setor, quais são os tipos mais comuns, né, de aportes, digamos assim, que essas empresas fazem. Quando a gente falar especificamente aqui de benefícios fiscais, porque pouca gente talvez usa isso, né, no Brasil, mas existem sim verbas que podem ser repassadas pelas empresas e, pasmem, com pouquíssima formalidade, passível de dedução do imposto de renda lá no lucro real. E a ideia é entender exatamente isso, como essas empresas pensam o terceiro setor, como elas imaginam o financiamento, o que elas esperam. Enfim, teremos também dentro desse rol de assuntos aqui, muito enriquecimento trazido pelos representantes dessas entidades. Também entendemos como de suma importância trazer aqui
para discussão sobre temas técnicos até, profissionais especialistas, né, que já militam também com entidades do terceiro setor, advogados, administradores, contadores parceiros, economistas, enfim, pessoas que se dedicam ao conhecimento técnico nas suas respectivas áreas para enriquecer ou facilitar ou ajudar a caminhada do terceiro setor. E também temos, pela nossa atuação constante aqui, o conhecimento de vários profissionais que vão enriquecer de maneira muito grande esse debate em torno de todos esses assuntos, em torno de todos esses temas. Teremos algum tempo para dedicar aí a discussão com parceiros do terceiro setor, que são aquelas entidades que não fazem, digamos, doações diretas, né, não estão diretamente envolvidas com o terceiro setor, mas que oferecem ali soluções, seja de crédito, de financiamento, né, bancárias de forma geral, para facilitar a vida do terceiro setor. Então nós chamamos essas pessoas, esses participantes, de parceiros do terceiro setor. São aquelas instituições, seja pública ou seja privada, que tenha algo a oferecer ao terceiro setor como um facilitador. Procuraremos também, no devido tempo, discutir, trazer para discussão membros do Ministério Público. E aqui em Anápolis nós temos o privilégio de ter algumas pessoas com bastante expertise no terceiro setor, que já ajudaram muito o terceiro setor. O Ministério Público, ele é hoje um agente muito importante na relação do terceiro setor, principalmente no cumprimento das leis, no relacionamento com o poder governamental, digamos assim. E nós temos também a intenção aqui, iremos trazer algumas pessoas do Ministério Público que têm esse conhecimento e até já produziram literatura relacionada ao terceiro setor. Aqui na nossa cidade nós temos esse privilégio. E no devido tempo, pessoal, também traremos aí integrantes do primeiro setor, integrantes do corpo, digamos, governamental, né? Que não deixa de ser um dos principais financiadores também do terceiro setor. Isso, obviamente, através de leis, editais, né, programas de parceria, que nós temos que lembrar que, acima de tudo, o terceiro setor ele tem uma relevância enorme em fazer um papel substitutivo do Estado. Quando eu me lanço a uma iniciativa social, e aí nós chamamos as iniciativas sociais de beneficentes, ou seja, quando eu existo enquanto instituição para o meu público externo, né, eu estou assumindo uma função ali que principalmente é do Estado. E o Estado, reconhecendo essa situação de que eu estou agindo em substituição a ele, me concede algumas benesses, seja na forma de financiamento, parcerias, enfim, subvenções, para que eu possa ali conduzir essa atividade alcançando o bem maior, que é o bem da coletividade, né? Então a ideia é trazer também aqui, no devido tempo, por questões políticas, nós precisamos nos atentar a questões eleitorais também, representantes do poder público, para que discutam aqui conosco, tragam algumas coisas interessantes para o terceiro setor e desenvolva aí o conhecimento, né, de cada um de nós para usar daquilo que legalmente nós temos o direito. Pagamos tanto imposto nesse país, né? Você tem aquilo que legalmente nós podemos utilizar de forma idônea, de forma correta, com a devida prestação de contas. Por que não utilizá-lo? Não, até porque terceiro setor não se faz sozinho, se faz em rede. Então, se a gente conseguir trazer aqui todas as pessoas que integram o movimento terceiro setor, eu acho que é de um enriquecimento, assim, tão grande, porque muitas vezes eu, gestor, tenho uma visão só ali das dificuldades e desafios diários que eu tenho dentro da minha prática social, mas eu não tenho noção de como o governo está me enxergando e não tenho noção de como esse empresário me enxerga. E o parceiro também. Eu só vou dar uma pequena dica de que se eu não for muito bem organizada, a impressão não é boa, tá, gente? Nós precisamos organizar isso aí. Mas eu acredito mesmo que se a gente conseguir trazer a forma como eles nos veem, as ideias que eles têm, né, os projetos que a gente poderia executar em rede, eu acho que o nosso país só tem a ganhar. Eu acredito muito na força de trabalho do terceiro setor. Eu acredito que o terceiro setor é a solução para muitos desafios que o nosso país enfrenta, em questões de tudo aquilo que a gente falou, em questão de imposto, na forma que a gente tem de trabalhar, no conteúdo emocional das pessoas que estão envolvidas dentro do mercado e outras
outras características também, mas eu acredito verdadeiramente que é um setor muito próspero, a gente só não está sabendo acessar a essa prosperidade, a gente simplesmente não está sabendo se enxergar, né, fazedores, gestores do social como somos. É verdade. Também vejo muitas perspectivas boas para o terceiro setor e de ampliação da atuação dele no nosso país. Pessoal, agradecemos mais uma vez a participação de todos vocês aqui conosco nesse tempo. Esperamos que os assuntos aqui tratados tenham sido de muita valia para vocês. E dentro em breve teremos conteúdo novo, novas participações também, conforme anunciado, para tratar de todos esses temas aqui. Um forte abraço a todos.